Olá, meus queridos empresários e empreendedores em ação do nosso querido estado de Utah, dos Estados Unidos, e você também que está aí no Brasil, que nos acompanha, sejam bem-vindos para mais um EPA Podcast. É isso aí, galera. Hoje nós estamos com uma pessoa maravilhosa de uma área do empreendedorismo que também é uma área muito legal de se aprender e de saber muito mais sobre isso. Muito consumida aqui no país, inclusive. Muitíssimo consumida. E de crescimento, hein? Porque o ano passado, por exemplo, teve muito consumo, teve altas métricas de consumo na área. Consumo, né? De vendas de produtos dessa área, desse mercado. Não vou falar muito, porque a gente ainda vai introduzir a nossa querida, né? Exatamente. Estamos aqui mais uma vez, Bruno Mendes e a Milka Mendes. Milka Mendes. E estamos aqui hoje para apresentar a nossa querida Caterine Rodrigues. Seja muito bem-vinda, Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Estou muito feliz com o convite. Uma honra para mim estar aqui participando. Opa, trazendo um pouco do meu trabalho, dividindo com vocês, com o público de vocês, um pouco do conhecimento do que eu sei. Muito bem. E do que eu faço. Então, para mim, realmente é uma honra. Estou me sentindo lisonjeada com o convite. Obrigada. Obrigado. É uma honra. A honra é toda nossa, Toda né? nossa, é. Está recebendo você aqui. Inclusive, a minha esposa, a Milka, ela é cliente da KT. Então, eu só tenho a agradecer. Eu não posso falar... Não posso falar que ela... Madruga, acorda, madruga! Acorda, madruga. Madruga quase derruba a lâmpada ali. Mas... Então, como eu estava falando, a minha querida KT aqui deixa a Milka cada vez mais bonita. Então, só tenho a agradecer. E vamos que vamos. Caterine Rodrigues, 7 anos na América, né, KT? 7 anos de América. 7 anos de América, mais de 20 anos de experiência, não é 20 dias. Mais de 20 anos de estrada na área da beleza, que é uma área que eu amo. Que legal. E 7 anos de América, desses 7 anos de América, 7 anos de Utah. Uau. Nunca morei em outro estado, então eu iniciei tudo aqui. Eu já existia no Brasil como Caterine. Estava aqui conversando com a Milka nos bastidores, explicando que aqui eu me tornei Beauty KT. No Brasil eu era só KT mesmo, Caterine. E aqui, né, tinha que desenvolver o nome, tinha que desenvolver a rede social de uma forma mais intensa para funcionar melhor, uma vez que aqui eu não era conhecida por ninguém. A gente chega aqui com a página em branco. Não é verdade? Exatamente. Então, com a página em branco, tudo zerado, eu falei, nossa, e agora? Vamos ter que ter um nome. A princípio, eu tinha pensado na beleza brasileira, porque a beleza brasileira, ela é muito, ela tem muito poder no mundo, né? Ela é muito referência. Ela é referência com nomes brasileiros, por exemplo... o Bumbum Brazilian. Exato. Né? A queratina brasileira, que a gente tem como progressiva brasileira. Toda a América Latina conhece. A Brazilian famosa Wax, no né? mundo. A Brazilian Wax, realmente, como o Bruno tá falando, a Brazilian Wax, que é famosa, podia ter qualquer outro nome de qualquer outro país do mundo, e é Brazilian. Então, a gente é referência na beleza. E no começo eu tinha pensado em SOS Brazilian Beauty, ou SOS Brazilian. Alguma coisa assim que pudesse remeter a beleza brasileira aqui, para fazer essa diferença. E daí, de repente, surgiu o Beauty KT e ficou. Então, 7 anos de América, 7 anos de Beauty KT aqui em Utah, sempre em Utah. Muito bom. O seu brand é bem forte, eu gosto do Beauty KT. Ficou legal, não ficou aquela coisa assim mais que só voltada ao público brasileiro, ao mercado brasileiro. Você consegue expandir mais áreas com o seu nome, né? Exatamente. E foi uma forma de ter o meu nome também, né? Porque como a gente chega aqui em branco, eu achei interessante ter o meu nome, as pessoas terem o meu nome, conhecer mesmo. Claro. Que essa é uma das coisas que eu também aplico bastante no meu trabalho, essa conexão com a minha cliente. Isso, de mim para ela e dela para mim. Então, o meu nome para mim era importante. Muito bem, muito bem. Isso porque nem começamos o podcast ainda, hein? Começamos já o podcast. Fiquem ligados com todo esse conteúdo até o final. Façam suas perguntas. Você que tá aí, tá ouvindo, já aproveita, compartilha, comenta, deixe seu comentário e todas as suas perguntas, tudo aquilo que você quer saber mais a respeito da KT e da Beauty KT. Nós podemos levar a informação dela até você. Podemos ter essa resposta para você através dela, tá bom? Então, deixe seu comentário. Então, vamos lá. Você já sabe o que a gente vai falar aqui hoje. Vamos falar sobre beleza, né? Beleza feminina, beleza masculina também, porque a KT não atende só mulheres. Tem alguns serviços que ela faz e que ela atende homens também, né, KT? Público masculino também. Público masculino também. Então, você que é homem, que está nos assistindo aí, que você quer ficar mais bonitão, quer ficar aquele cara mais charmoso, tem muita coisa que a KT faz também para poder te ajudar a ser aquele
galanzão de novela, tá? Só não faz Então, cirurgia, tá bom? Ela só não faz milagre. O nome dela é Caterina. Jesus Cristo não, ela não faz milagre, tá? Então, já adiantando. Catê, minha querida, mais uma vez, muito obrigado, né? 20 anos de experiência na América, muita bagagem. De onde você era lá no Brasil, Catê? Eu sou do sul do Brasil, sou catarinense. Catarinense, que legal. Ali tem muita mulherada bonita ali naquela terra, né? Tem A mulherada se cuida bastante ali no sul do Brasil, né? A catarinense, não tô falando por mim, tá, gente? Por favor, não vai achar que eu tô querendo me achar, não. Mas a mulher catarinense, ela tem, assim, um cabelo muito bonito. Quando mora na região de praia, elas têm um corpo muito bonito, tem um bronze muito bonito. Então, de forma geral, a catarinense, assim, se cuida considerada bastante, como uma mulher bonita, assim, de uma região do país bonita. Realmente. Muito bem, se cuida. Se não é à cuida toa, bastante. né? Porque a Catê, gente, ela é a avó. Ai, E gente. não acham? parece nem de longe. Vocês acham? Olha só que o assunto hoje vai ser bom, hein? Exato. Não, mas isso, Obrigada, a gente. Caterine ela trabalha com beleza e ela precisa ser o exemplo do Exato. trabalho dela. Exatamente. Né? Nós A precisamos porta de ser entrada, né? Não tem esse negócio de casa de ferreiro, espeta de pau, não. Não dá. Isso aí é uma falácia, né? Não Às tem vezes como. até tem, sabe? Mas a gente luta. A gente luta contra, eu sei, assim, eu sou da área da construção e lá em casa tem um monte de coisa de construção para fazer, mas eu me esforço e eu tenho que fazer o máximo possível para Não ser o espeto não de pau. ser o espeto de pau, porque Exato. tem certas... O anjo que não o que não faz o milagre, né? O anjo que não faz o milagre. Exatamente, não, a gente precisa fazer o milagre na gente, porque nós somos a nossa imagem, nós somos o nosso, né, a nossa marca, né, a nossa empresa, e a nossa empresa ela só vai ter sucesso se a gente tiver sucesso também. Sim. A nossa empresa ela reflete aquilo que nós somos. Exato. Se você é uma pessoa que se cuida, que é bela, que gosta de se cuidar, que gosta da sua beleza, que gosta da sua saúde, você vai refletir isso no seu negócio também. Exato. E isso vai ajudar com que você cresça cada vez mais e faça o seu negócio ser cada vez mais bonito, cada vez mais saudável, cada vez mais interessante, né? Então isso é muito importante. Todos aí. nós que somos empreendedores, a gente vende algo, né? Então, se você não vender aquilo que você acredita, Exato. como é que você vai... Ter sucesso. Como é que sucesso. você vai conseguir o seu cliente, né? Você precisa... Exato. Você tem que ser o primeiro a estar ou a acreditar, senão não vai acontecer. isso aí. Exatamente. Legal. Minha legal. querida, vamos começar com as perguntas aqui, porque eu acho que o pessoal de casa tá louco para poder fazer muita pergunta também. Deixa os comentários, pessoal, mas primeiro, curte, compartilha, comenta, manda mensagenzinha aí do link do EPA Podcast aí pro seu amigo que você sabe que ainda não se inscreveu, que nunca viu o nosso episódio. A sua ajuda é muito importante, porque com os seus cliquezinhos aí na curtida, nos comentários, vai fazer com que o YouTube entregue mais o nosso conteúdo para mais pessoas e deixe mais pessoas da nossa comunidade brasileira aqui em outros estados e também no Brasil estarem mais informadas, tá joia? Exatamente. E ativa Ajude o a gente, sininho. ativa o sininho aí. Isso para não você perder receber as nenhuma notificações. notificação. Isso. Tem muita coisa bacana vindo por aí, muitos convidados especiais que eu não vou dar spoiler, porque eu quero deixar vocês ficarem curiosos e colados na telinha junto com a gente, É tá isso bom? aí. Catê, vamos lá, minha querida. Uma pergunta para começar, para assim abrir assim com chave de ouro as perguntas, né? Que é uma pergunta de praxe. A gente precisa fazer. O que te motivou a empreender nos Estados Unidos? Quando você chegou aqui, o que você falou assim? Não, eu preciso empreender. Bom, quando você vem do Brasil, né? Você vem muito, a usar um termo meio antigo, mas você vem muito cru. Você não sabe muito como as coisas funcionam, o que te espera, quem tá lá. Então, você vem com toda uma bagagem e com muito desejo de realizar as coisas, mas, de fato, sem saber o que realmente você vai encontrar. E eu já era empreendedora no Brasil, né? Eu sempre me considerei uma pequena empreendedora, né? Porque entre as minhas atividades de trabalho, eu sempre priorizei muito a maternidade. Como eu tive 3 filhos, sempre muito perto um do outro, então eu tinha... o pai dos meus filhos, né? O meu marido, ele sempre viajou, ficou sempre ausente de casa, então não podia estar os dois ausentes, eu sempre procurava manter essa presença. E essa parte de investir, de ser uma empreendedora, foi realmente muito desafiador para mim, aqui na América também, mas no Brasil também. E por que eu estou dizendo isso? Porque quando você chega aqui, embora eu já era uma empreendedora, aqui são desafios diferentes. Exatamente. Né? Mas o que me fez, assim... sobretudo, dar continuidade no que eu já fazia, porque eu já era uma profissional,
já era do que eu vivia, já era o que eu fazia, mas também a necessidade, né? Então, a necessidade que você chega aqui de você ser um empreendedor, caso você não era ainda esse empreendedor, ela é eminente, assim, ela vai ficar muito clara para você em muito pouco tempo. Que aqui, neste país, é um lugar de empreendedorismo. Você pode até não ser um empreendedor, mas você vai perceber muito rápido que ser um empreendedor é o que vai fazer diferença no que você vai poder realizar aqui ou não, se você tiver projetos maiores aí. Sim, com certeza. Então, respondendo sua pergunta, foi justamente continuidade, eu acho que a palavra é a necessidade mesmo, porque você chega aqui... Tem que trabalhar, né? Tem que fazer alguma coisa na vida, né? Você precisa trabalhar. Claro. E já aproveitando o gancho, o que você fez e como que foi? Porque você veio com uma página em branco, você não tinha clientes aqui, estava começando a conhecer a região, né, para estabelecer aí o seu novo negócio, né? Como que foi para você conseguir o seu primeiro cliente? O que você teve que fazer para começar a atrair os seus primeiros clientes? Então, a parte maior do desafio, eu acredito, dessa parte de empreender nos Estados Unidos aqui, né, aqui onde a gente está, eu acredito que em todos os Estados Unidos, né, mas eu falo aqui por onde a gente está em Utah, eu acredito que seja a dificuldade de todo mundo que chega aqui, existir, né? De repente você não é ninguém, né? Ninguém te conhece, ninguém sabe quem você era, ninguém sabe nada de você. E a confiança? Como você confiar em quem você não conhece? Então eu lembro que quando eu iniciei, eu fiquei assim, muito chocada, porque, por exemplo, eu trabalho com limpeza de pele, né? Eu tenho vários trabalhos, né? Vários serviços, né? E um deles é a limpeza de pele também que eu faço. E eu lembro que quando eu iniciei, tinha gente que me perguntava, qual é o seu protocolo? Nunca respondi essa pergunta no Brasil. Nunca ninguém tentou um agendamento me perguntando qual era o meu protocolo. Uau. Como cliente, né? Você poderia perguntar o seu protocolo se você for dar um curso, né? Mentorar alguém. Mas como cliente, eu falei, gente... E numa outra área também, que é a queratina, né? A gente sabe que as brasileiras amam, então eu queria explorar isso aqui também, dando continuidade ao que eu já fazia. E elas queriam saber por quanto tempo eu ia ficar aqui. Quanto tempo você vai ficar aqui? Você mora aqui? Por quê? Porque as pessoas não tinham confiança, justamente, possivelmente, vindo com experiências difíceis ou experiências ruins que tiveram com outros profissionais, porque eu acredito que também nem todo mundo que vem fica. E tem pessoas que estão a trabalho, mas elas estão de passagem. Ou até se aventurando, talvez, porque tem gente que talvez não era profissional no Brasil. Eu percebo que isso também é uma coisa que acontece em outras áreas. E, de repente, chega aqui e sente essa necessidade. Devido ao desafio de estar em outro país. E daí se vê obrigado a aprender e fazer algo, mas ainda não... Está preparado, né? Não está preparado. Ainda não tinha habilidade ou treinamento adequado para chegar e já engajar no mercado. E eu lembro que isso foi um desafio muito grande, porque realmente até você conseguir pessoas que confiem no seu trabalho... Eu acho que esse foi o maior desafio, o primeiro maior. Uau. Ganhar a confiança do público. Ganhar a confiança das pessoas, não existir, né? Eu acredito que o primeiro você não existe. Depois você passa a existir em conta-gotas, né? Uma pessoinha aqui, outra ali que te conhece e ouve falar de você. E depois você tem que se provar, né? A sua qualidade, o que você faz. Claro, levando em consideração que dentro de qualquer área da vida a gente não vai agradar todas as pessoas, né? Você não vai alcançar o máximo em todas as pessoas, porque isso é uma perspectiva de visão pessoal de cada um. Mas até você desenvolver uma agenda cheia, você desenvolver a gente chama aqui de schedule, né? Na minha mente. Até você desenvolver um schedule ali de continuidade para você atender todos os dias, o desafio realmente de as pessoas acreditarem em você. Confiarem no seu trabalho. Se fosse a Caterine chegando aqui agora, como que hoje, com a experiência que você tem, você falaria para a Caterine, estrutura dessa maneira, busca o cliente aqui, faz assim, faz assado. Como que você estruturaria esse seu negócio na área da beleza? Olha, se eu pudesse mudar algo, que é algo que eu já não tinha na época, eu gostaria de ter vindo com um valor maior para investir. Porém, isso também contraria algo que eu também tenho como pensamento de profissional, né? Eu sempre fui uma profissional, eu não comecei a investir no alto nunca, quando eu investi nem aqui, nem no Brasil. Eu comecei simples, pequeno, e eu acho isso também muito válido. Sim. Porque tudo que você faz, que você emprega amor, tempo e dinheiro, aquilo dali vai acontecer.
Tudo que você emprega energia, tudo que você emprega tempo e você tem o dinheiro para investir, não tem como aquilo dar errado. Se você gosta do que você está fazendo, né? Se você busca um aperfeiçoamento do que você está fazendo para entregar o melhor. Agora, eu não digo nem que eu faria diferente, mas eu gostaria de ter chegado aqui com uma condição, por exemplo, quem me conhece desde o começo, né? Que eu tenho algumas clientes já de algum tempo, você é uma delas, né? Que está comigo há bastante tempo ali, que realiza trabalho comigo, mas eu comecei assim na sala da minha casa, no quarto. Então, para o espaço que eu tenho hoje, que ainda assim eu não sou uma grande empreendedora, né? Eu me considero uma microempreendedora, que para mim já significa muito. E para quem está atrás de mim, eu posso ser relativamente já um sonho. Exato. Assim como você olha para quem está acima de você e é um sonho. Então, a gente está subindo degraus. São degraus, né? Exatamente. Como a gente está subindo degraus, então, comparado ao como eu cheguei... Hoje, com o espaço que eu tenho, eu já considero um avanço, assim, né? Eu tenho todo o meu espaço montado, uma pequena recepção, os atendimentos todos alinhados. Então, se você chega com uma independência um pouco maior, isso é interessante. Mas essa independência, ela está muito adequada ao seu projeto. Ele pode ser um pequeno projeto. Sim. Ele pode ser um médio projeto, ele pode ser um grande projeto. Claro. Quanto maior o seu projeto, vai ter que ser maior o seu investimento. Maior também, creio que a sua organização, né? Sem a sua dúvida. Experiência, a sua ousadia também de investir, de, né, colocar a cara, né, para bater, começar a trabalhar com força, porque você foi se adequando aos poucos com aquilo que você foi construindo, né? Exato. E isso foi te deixando confortável a cada step, a cada passo. Sim. Tem uma frase que eu gosto muito, quem me segue no Instagram, no meu Instagram profissional, sabe que eu gosto muito de frases motivacionais, como eu trabalho com empoderamento feminino, na verdade, eu considero empoderamento feminino, mas empoderamento humano também, como o Bruno comentou, também não atendo só mulheres. E essas mulheres, elas também são ativas nas suas famílias, então é uma extensão, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim, não é como você faz, não é o que você faz, é como você faz aquilo que faz, aonde faz. Então, como a gente faz é que vai fazer toda a diferença no que você precisa de retorno. O Bruno falou uma coisa interessante da coragem. A coragem, gente, ela é um combustível, não tem como você ser um empreendedor de qualquer nível se você não tiver coragem. Exatamente. Você tem que aprender a dizer sim, porque quando você diz sim, a vida diz sim para mim, né? Exato. Se você não der o primeiro passo e não tiver essa coragem, não vai acontecer. Exato. Exatamente. O medo sempre vai existir, né? Porque sempre. Se você não tiver medo, você não tem coragem. Né? Exatamente. É como o frio e o calor. Um não existe sem o outro. Exatamente. E eu percebo, por pessoas que me perguntam, né? Que sabe que eu atendo muitas pessoas que apreciam, né, assim, às vezes até uma surpresa para mim, porque eu nem esperava aquele comentário e de repente do nada ele surge no atendimento. Caterina, eu gostaria de fazer isso que você faz. Muitas vezes acontece. Caterina, acho super legal o teu trabalho. Nossa, se eu tivesse teu trabalho, eu mudaria para outro estado. Tem pessoa que fala isso para mim. Tem pessoa que chega no meu espaço e fala, mas você vive só disso? Eu falo, eu vivo disso, é o que eu sei fazer. Porque, na verdade, é o meu trabalho, mas o que a pessoa talvez não saiba é que tudo isso, houve uma construção, né, por trás do que eu faço. Tenho tempo de bagagem, o que não significa que também eu gosto muito dessa positividade de quando você está investindo, eu posso ter 20 anos de estrada e uma pessoa chegar com 2 anos e ser maior do que eu. E mais longe do que eu já fui. Porque cada pessoa está dentro de um tempo, de um propósito, de uma busca. De um processo. De um processo, de coisas que estão acontecendo na vida dela que não aconteceu na minha, coisas que aconteceram na minha que não aconteceu na dela. O mercado está cheio desses profissionais. Pessoas que... Eu tenho 20 anos de estrada. Eu tenho pessoas que... Também eu vim de uma época que não tinha internet... Né? Eu vim de outra época. Quem chegou hoje... Hoje eu tô com 46 anos, tá, gente? Tem minha idade. Eu vou fazer 46 anos esse ano. Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa jovem aí com 25, antes dos 30 anos, com gás de investimento, com a internet, essa pessoa ela vai avançar anos-luz à minha frente. Vai longe, né? Mas para todas nós precisou ter o combustível da coragem. Isso aí é eminente, não tem como. Top demais. Aí, muito bom. Pega essa visão aí, Olha né, galera? Só. Pega essa dica aí, ó. Coragem. A gente tem que ter a coragem para poder dar um passo adiante, né?
Fazer tem- o que tem que ser feito. Tem uma coisa que eu acho interessante na KT, ela atende muito o público brasileiro. Provavelmente, eu vejo, né, que ela está sempre presente ali no Instagram, aparece nos grupos de WhatsApp e tudo mais. Mas a Caterina, ela não atende só o público brasileiro. Essa é a diferença. Isso é Eu vejo muito pessoal. Tem clientes hispano, não é, Catê? Conta um pouquinho pra gente. Tenho cliente hispano, tem cliente da Índia, tem cliente da Colômbia, Venezuela, Então, Chile. Não é só brasileira. Não é só brasileira. Ela trouxe toda a experiência, mas ela atende um público muito amplo. Essa é a diferença, né? Não se prender só na comunidade brasileira. Afinal de contas, está aqui para empreender, né? Para fazer business. E o dinheiro, ele é o mesmo em qualquer lugar. O dinheiro é universal. O dinheiro ele não corre só na mão de uma nacionalidade, né? Ele corre na mão de E todo nem dá em mundo, árvore, né? só na nossa plantinha. Exatamente. Adorei essa plantinha, inclusive. Inclusive, se você quiser uma muda dessa planta, me manda um direct aí que eu vou vender uma muda dessa planta baratinha pra você, tá bom? Então, Catê, outra pergunta, minha querida. Qual foi a dificuldade, quais foram as dificuldades que você enfrentou quando você falou assim, você respirou, tomou coragem e falou assim, não, vou fazer meu próprio negócio, vou começar aqui o meu negócio. O que você precisou enfrentar no passo a passo para você abrir o seu espaço de beleza, né? Para abrir a sua estética? Estrutural. Estrutural, vamos dizer assim, que em questões de estrutura, em questões burocráticas, o que você conseguiu aí falar assim, não, eu passei por essa dificuldade e isso é uma coisa que vocês têm que enfrentar sem medo? Uhum. Bom, uma coisa que eu citei aqui, né, que é essa coisa de você não ser conhecido e você ter que ter a sua rede social, você tá pronto para fazer o que o mercado da tecnologia pede, né? Porque a gente muda o tempo todo, né? Antes a gente fazia um post e tava tudo bem. Hoje um post só você pode até fazer, mas você já tem que ir pro Reels. E aí tem o trade lá agora, então nunca para, né? Então você ter uma vitrine de trabalho para você mostrar o seu trabalho foi bem desafiador para mim, porque como eu falei, realmente na época eu não era da rede social, não como hoje, eu acho que muita gente não era. Porque, principalmente o Instagram, é de uns anos pra cá, ele veio com tudo, né? Sim. Quem não tá no Instagram, não tá no mercado, na minha opinião. É muito difícil pra quem não tem essa habilidade. Né? Não existe, exatamente. Ou não percebe, ou não entende que realmente a rede social, assim, o Instagram, principalmente com ferramenta de trabalho, ela é muito importante na época. Isso foi um desafio pra mim, foi uma construção diária. Hoje eu posso dizer que eu tô bem melhor. E eu acho que a questão de você ter o cliente, você reter o cliente foi muito difícil. Porque quando você vem para a América, você depara com uma dificuldade que no Brasil, vocês sabem, né? Nós somos brasileiros, a gente vem de um alto nível de valorização, pelo menos na minha área, na área da estética, né? A gente vem de um alto nível de valorização, a brasileira ela é muito exigente com a beleza, ao mesmo tempo que ela é muito exigente com a beleza, ela valoriza demais isso, né? Nós, brasileiros, a gente valoriza muito isso. Então, se você tiver que gastar com alguma coisa, você vai gastar mesmo, porque você quer fazer aquilo, né? E quando eu vim para os Estados Unidos, que você se depara com grandes empresas aí que vendem de tudo, como a Amazon, por exemplo, você tem muito acesso a muitas coisas, muitos produtos, né? Eu percebo que isso não é uma coisa só da minha área, eu vejo que também isso acontece na área dos maquiadores aqui, em algumas outras áreas. Por quê? Porque as pessoas, elas conseguem se virar um pouco mais sozinhas, ela consegue ter acesso a algumas coisas que ela não tinha. Sim. Por exemplo, muita gente se maquia em casa sozinha, olha isso, que absurdo. Produtos, essas coisas. Produtos, essas coisas. Muito acesso, com preço muito mais interessante do que o do Brasil. E esse é um dos pontos. Um outro ponto que eu percebi é que as pessoas aqui, elas também estão aqui muito em busca de trabalhar, porque elas estão, às vezes, realizando no seu país. Ou elas não são empreendedoras aqui, ainda não alcançaram um estilo de vida que elas possam ter o nível de vida que elas tinham no Brasil. Então, para tornar uma consumidora cliente, porque o que um consumidor ele quer? Um consumidor, ele quer preço. Então, ele quer assim, se ele tiver 2 a menos, eu estou ali. Entendi. Se ele tiver 5 a menos, eu estou ali. Então, quando você é um profissional
e você tem um valor, né? Você não tem só um preço, mas você tem um valor, porque você já tem todo um conhecimento, técnica, e também um aprimoramento da sua própria vida, dos seus gastos, enfim, dos seus planos. E você tenta executar isso aqui, quando você chega, é bem complexo. Eu percebi isso bem, assim, foi um grande desafio para mim, porque às vezes você estava dentro de um preço que para você já estava justo, mas chega aquela pessoa que está 5 a menos, aí vai 10, 20 pessoas que estavam com você. Já vai para lá para experimentar, para ver se não vai valer a pena pagar mais barato. Exatamente. Então, isso foi muito desafiador, ter o cliente, manter o cliente, né? Outro ponto importante que é muito interessante é você entender que o cliente, ele tem o direito de ir e vir, por quaisquer que sejam os motivos dele. Então, quando ele é um consumidor, com o tempo você vai percebendo, quando você é profissional, quem é consumidor, quem é cliente. É lógico que a gente não tem perspectiva de fidelizar 100% das pessoas que passam pelo seu negócio. Não tem como, acho que área nenhuma de negócio. Não muito difícil. Não tem como, você não vai fidelizar. Se fosse assim, não podia nem estar aqui. Tava todo mundo lá na fila, até na esquina lá em casa me esperando para eu poder atender. Mas, assim, é claro que como profissional de qualquer área, o que a gente quer? A gente quer o cliente. A gente não quer o cliente, a gente quer o bom cliente. O cliente que entende aquilo que você está entregando, qual é a sua proposta, qual é a sua valorização, qual é o seu resultado final. E eu lembro que isso foi bem desafiador para mim, até eu perceber isso quando eu cheguei aqui, sabe? Se conseguir fazer estratégias, né, dar aquela volta ali, não, vou fazer isso aqui, vou melhorar isso aqui, vou me manter dessa forma. Respeitar todo mundo, porque esse respeito ele tem que acontecer. Respeitar daí os outros profissionais também, trabalhar numa linha de coerência e congruência de opinião, de respeito, porque cada um também faz a maneira como quer. E o importante é você se manter, né? Vocês são de outra área também, não é porque o outro chegou ali e tá cobrando, sei lá, $1.000 a menos num projeto que vocês poderiam executar com mais qualidade, né? Que você também vai... Agora eu vou abaixar porque ele abaixou, porque eu vou perder o projeto. Não, às vezes você vai ter que aprender a se manter. E isso às vezes é um desafio, dependendo do nível que tá ali o seu mental empreendendo, sabe? Não, isso realmente acontece e é algo muito importante onde as pessoas precisam estar preparadas, né? Pro não, né? Precisam estar preparadas pro não dos clientes, para as objeções dos clientes, né? Para quando o cliente chega e fala, eu acho que não vou fazer esse mês, e aí vou fazer em outro lugar, porque tá mais perto para mim, ou porque tá mais barato para mim. Ter esse jogo de cintura de ir ajustando as coisas para você, mas sem deixar o seu valor, né? Não o preço, sem deixar o seu valor cair, né? Exatamente. Muito legal, viu, Catê? E para você fazer toda a estrutura do seu espaço de beleza hoje, foi difícil você achar produtos... Essa questão de marcas diferentes, porque você trabalhava no Brasil com certas marcas com outros tipos de produtos, você chegou aqui, você ficou perdida? Então, no começo fiquei bem perdida, e assim, a área que eu mais me encontrei aqui, que tudo deu muito certo, porque o mercado americano, ele é muito promissor, e ele é muito arrojado na área de lashes, na área de cílios. Então, aqui você tem, né, o grande mercado da Amazon, você consegue tudo que você quiser. O mercado da China também, que tá aqui hoje com tudo, né? Chega rapidinho, não é? De um tempo para cá a gente tem todo aí. E aqui chega muito rápido, né? Então, aqui a área de lashes foi bem tranquilo para mim, mas todas as outras áreas, particularmente, eu mantenho o que eu tinha no Brasil, porque é a confiança no que eu trabalho, sabe? As queratinas, a confiança dos produtos, as progressivas. Então, eu trabalho com progressivas há mais de 10 anos. E tem progressivas que eu trabalho com elas há mais de 10 anos, porque eu conheço o resultado. Eu vejo o feedback da cliente. Né? Eu vejo o retorno que ela traz para mim, né? Do que ela gostou. Então, eu mantive... E eu trago do Brasil. Produtos de pele eu trago do Brasil. Produtos de progressivo eu trago do Brasil. Eu trabalho com microagulhamento, eu trabalho com microagulhamento do Brasil. Mas uma área que eu assim, não tive dificuldade nenhuma, eu posso dizer que foi a área de lashes. Você encontra tudo aqui. Porque hoje, lashes, né, que é... a extensão de cílios. Extensão de cílios, né? Eu sou meio leigo, eu fiquei sabendo o que é lashes, né?
Lashes. Eu fiquei sabendo o que é lashes hoje. Eu não sei, eu não tenho... cílios, meu amor, você tem há muito tempo. Eu não tenho ideia de como que se fala essas coisas da beleza em inglês. Se me perguntar pra mim como que fala tijolo em inglês, eu sei. Agora, como fala assim... Eu já não sei. Então, assim, você hoje... Eu te considero hoje, né, pela experiência que você tem e pela qualidade do seu trabalho, eu te considero uma especialista de lashes aqui. Uma referência aqui no estado hoje, né? Obrigada. E, assim, é uma área que é uma busca, né? Uma procura que está crescendo bastante hoje, né? A mulherada quer ter aquelas borboletonas lá em cima, né? Muito, muito. Sabe que, na verdade, eu percebo que o mercado, ele tá ganhando mais a naturalidade, sabia? Era muito mesmo. Quando começou, porque parecia que tinha que aparecer, que tinha os cílios. A brasileira em si, ela é um pouco mais discreta, mas a comunidade hispana, né? Quando a gente tem aí todas as meninas da América Latina, México... tu vê que elas partem assim para algo mais exagerado, mais evidente, Mas a brasileira, a americana também gosta, tem algumas, a gente percebe que usam bastante o exagero ali, né? Sim. Claro que é o direito de cada um, mas eu particularmente, eu tenho uma assinatura um pouco mais natural. Aliás, não só no lash, mas todo o meu trabalho, né? A minha prioridade é valorizar aquilo de bonito que a pessoa já tem. Então, é elevar a beleza da pessoa, explorar aquilo que ela tem com naturalidade, né? Para não tirar a personalidade dela. Ou para melhorar aquilo que às vezes ela nem sabia que ia ficar tão legal. E no lashes, assim, eu percebo que a gente está conseguindo voltar com mais consciência para uma naturalidade. Que bacana. Que legal. Dá vontade de bater palma aqui, mas a sala é pequena, vai dar muita acústica. Então, é muito legal, assim, quando você tem profissionais da beleza que te ajudam a encontrar, ajudam você a encontrar a sua naturalidade. Exatamente. Né? Porque você começa a se amar, a se gostar em cima daquilo que você é, não em cima daquilo que as pessoas querem que você seja. Exato. E nem se espelhando na beleza da amiguinha do lado ali, né? Porque hoje, nesse mundo de Instagram, de WhatsApp, de Facebook, né, de mídias sociais, tem muita referência lá, né? E se você não tem uma cabeça centrada, e se você não tem pessoas profissionais como você, né, como a KT, que te ajudam a enxergar a sua própria beleza, você fica focado só em ter a beleza do outro. Exato. Em ser uma cópia de alguém que é referência, que muitas vezes não é uma referência boa. Exato. Ou às vezes está querendo fazer porque alguém fez algo que nem seria bom para ela. Pra ela mesma. Exatamente. Exato. Ou porque tá ganhando dinheiro, né? Muito. Sou influenciador, tô ganhando dinheiro, eu vou colocar uns cílios aqui de 10 polegadas, né? Aí todo mundo começa a... Eu ainda quero fazer perguntas sobre cílios, vou sair da manada. Isso é muito bom. Ser a exceção, ser a regra da exceção, né? Então... Deixa eu te falar. Eu sei que você faz, dá cursos nessa área para as novas pessoas, para quem tem interesse em iniciar na área do lash, na área de extensão de cílios, alongamento, enfim. Conta pra gente um pouquinho sobre o que a pessoa precisa para começar nessa área. Mas antes disso, eu quero fazer um jabazinho. Peraí, quero fazer um jabazinho. Temos os nossos patrocinadores aqui, que eu vou deixar para você aqui, os apoiadores do EPA, né, lá da Doçura do Amor. Vai ter o nosso também encontro de crianças empreendedoras, né, o 7º Kimbertown, que vai acontecer lá na Kimber School, tá? Com o pessoal da Auri Verde. Então, fique ligado, você que tem filho aí. Nos próximos meses, vai ser em breve, já tem uma data, já tem um local, que eu não estou lembrando agora. Não, a gente vai deixar na descrição do vídeo. Nas descrições. Tá? Mas você que tem criança, que tem filho aí, que sabe que é um pequeno empreendedor, quer incentivar o seu filho a ser um empreendedor, um empresário, a trabalhar nessa, né, área de empreendedorismo, não fique de fora, não deixe seu filho ficar de fora, incentive o seu filho a participar, leve ele, porque com certeza vai construir muito o futuro do seu filho. Já é o 7 anos já da Kimber, é o 7º ano já fazendo esse trabalho, é um evento de empreendedorismo infantil. Então, eles vão estar ensinando as crianças, eles vão construir o próprio produto, vão fazer a área de vendas. É um projeto muito legal, muito interessante. Então, você que está aqui em Utah, fique ligado nessas informações e apoie também esse evento. Exatamente. O pessoal da Auri Verde está aí, muito agarrado com a gente. É isso aí. Então,
Vamos lá, pessoal, vamos voltar. Voltando à minha querida, pergunta. O que te fez... essa pergunta que eu vou fazer para ela vai depois responder a sua também. Ok. O que fez você começar a ter interesse em ensinar as pessoas? Boa. Ah, legal. Então, uma coisa que eu considero importante, isso também é uma construção de tempo já, né? Na área, tempo de estrada, é que quando você, ao contrário do que se pensa, né? Muitas pessoas, infelizmente, ainda pensam, não entendem. Quando você multiplica aquilo que você sabe, quando você multiplica aquilo que você faz, quando você consegue transbordar na vida de outra pessoa, você está evoluindo junto, né? Exatamente. Então, a gente vem de uma nova era, eu acredito, né? Principalmente pós-pandemia, a gente vem de uma nova era, de um ressurgimento, assim, de mindset, de um ressurgimento de pensamento que tem que existir. Então, a gente tem que sair do egoísmo, sair da caixinha e entender que tudo que a gente tem de conhecimento não deve ficar só para nós. Exato. E quando você divide isso com as outras pessoas, ainda que seja através de um curso que você cobra, porque você vai viver disso, né? Tudo Claro. é dinheiro. A gente sabe que a gente precisa de dinheiro. Sem dinheiro não tinha essa xícara, não tinha esse microfone, Exato. não tinha essa roupinha bonita. Tudo Exato. é dinheiro. O dinheiro, ele é uma energia, ele é uma energia necessária. Então, quando você transborda na vida de alguém a energia do teu conhecimento, a energia do que você sabe, a energia do que você está ensinando, para ela evoluir a vida dela, automaticamente ela está evoluindo a sua vida, Exato. né? Exato. Quem de nós não teve um professor e nunca se esqueceu daquele professor? Exato. Não é verdade? É uma Porque, de via de mão fato, dupla, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que eu estou dando, eu estou recebendo. Quer seja no financeiro, quer seja no emocional e quer seja na minha própria carreira, porque também faz parte da evolução de uma carreira você ensinar o que você sabe. Sim, Exato. com certeza. Muito Então, bom. Quer seja no bom ou no ruim também, né? Você dá coisa ruim, você vai receber coisa ruim também, Exato. logo. E se você fica naquela de que tudo é meu, tudo é meu, tudo é meu, não existe tudo é meu. Consigo. No mundo moderno, nada tudo é meu. Tudo é meu desde que alguém esteja disposto, querendo ou precisando que eu divida. Eu parto desse princípio e na minha vida profissional eu tenho procurado trazer isso, né? Inclusive, segunda-feira agora eu vou dar um curso para uma outra profissional. Inclusive, eu vou ser sincera, não foi nem ela que me procurou, eu a procurei. Porque eu estava oferecendo um curso e eu sei que ela é uma pessoa de super potencial, que tem crescido muito e tem, assim, um arrojamento, assim, vai longe. E eu falei para ela, você não quer acrescentar no que você já faz isso daqui que você não tem? Eu tenho. Top. Então, eu tenho Muito isso bom. daqui e você não tem. Você não quer acrescentar? Eu tenho certeza que você vai se dar bem, porque você já é talentosa, você já tá aí na área. Que legal. E porque aí, mas eu não quero talvez fazer, porque eu já faço. E tudo bem se você souber mais. E tudo bem se você tiver mais, desde que aquilo seja bom para você, bom para o outro e bom para um todo, a pessoa tá no caminho certo. Exato. Que legal, que legal. Muito bom. Você que tá em casa talvez tá falando assim, nossa, mas cadê? Mas você tá alimentando a sua concorrência, gente. Não existe concorrência. Exato. A gente não vive para A sempre. a gente não vive. A gente sempre fala de concorrência, mas é um termo que a gente utiliza. Deixa eu falar com vocês. Não existe concorrência. O sol brilha para todos, mas nem todos estão em busca do sol. Exato. Então, não tem o porquê a gente ficar escondendo aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pode melhorar na vida das pessoas e na nossa vida também. Exato. Porque quando a gente dá, é como você falou, quando a gente dá, a gente recebe. Quando a gente ensina, a gente aprende 2 vezes, né? Então, não tem o porquê a gente não compartilhar, não ajudar, não mostrar. Tem que ser cobrado? Tem que ser cobrado, porque como você falou, né? A gente precisa viver, a gente precisa da energia chamada dinheiro. A energia chama Sim. dinheiro. E não tem como. Realmente, quando você melhora a vida das pessoas através de alguma coisa que você vende, automaticamente não tem como. A sua vida vai melhorar junto. Sim. Aquela Muito pessoa bom. falar de você, ela vai divulgar você, ela vai dizer, pode ser daqui 10 anos. Eu lembro da pessoa que, gente, eu sou depiladora há 22 anos. E eu me lembro com perfeição, até se vocês me perguntarem o nome, como era o nome do espaço da pessoa que me ensinou. E não Uau. teve outra pessoa, foi ela quem me ensinou. Porque te Foi marcou, ela que né? porque me marcou, porque ela se dispôs a me ensinar. E eu vou te falar que o que acontece hoje na minha mente é muita construção do que cada pessoa colocou na minha vida. Cada pessoa vem e deposita uma pedrinha para você ser quem você é. Exato. Então, por que eu não posso ser uma pedrinha na vida de alguém, Claro. né? Muito bem.
Muito ajudar bom. a pessoa a se construir, né? Então Tá. é mais ou menos isso, Muito sabe? bom. E a sua pergunta Vamos agora, Milka? voltando à minha pergunta, para essa área. Eu sei que você faz, você dá outros cursos, você tem outras inúmeras especialidades, mas eu queria saber para a área de lashes, o que é preciso para começar um negócio aqui? Olha, o que você precisa mais que tudo, como a gente apontou aqui quando a gente começou a nossa conversa, você precisa de coragem. Você precisa ter esse desejo e ter essa coragem. O segundo passo, quando você já tiver em mente que você quer fazer isso, porque é promissor, porque está todo mundo fazendo, porque está em alta, porque é algo que veio para o mercado e ficou, porque é bonito, porque você gosta, porque é apaixonante, por qualquer que seja a sua razão, você vai precisar desse combustível que é a coragem, porque você vai se deparar com alguns desafios, né? Mas se você investir tempo, como eu falei, energia e dinheiro, não vai ter como errar. Então, o que você vai precisar, na minha opinião, depois disso, é procurar um profissional que seja uma referência para você. Ou uma escola, um profissional, um mentor, que possa instruir, dar um curso, certificar. Dentro daquilo que você quer, exatamente. Isso aqui, e o Utah é muito rico nisso também, tá? Eu dou curso avulso também, eu já dei curso aqui. Mas eu sou, como eu falei, eu não sou uma pessoa grande, eu sou uma pessoa comum no mercado. E aqui a gente tem ótimas escolas de cílios também, que são referência, inclusive, em fabricação de marca. Nós temos 3 aqui em Utah. Uau, que legal. Reconhecidas mundialmente, sim. Que fabricam? Que fabricam, que vendem, que dão curso. E que dão curso. Temos a borboleta, né? Que ela diminuiu, né? Ela deu uma diminuída de um tempo para cá. Não sei exatamente o porquê, porque foi sempre muito forte no mercado. Nós temos a Ebelash e a Bella Lashes. São 3 empresas muito boas. Existem dezenas, né? Centenas. O mercado do Lashes é um mercado incrivelmente amplo. Uau. E uma coisa que a pessoa tem que saber é que ela tem que ser uma boa profissional. O que é ser uma boa profissional? Ela tem que ser uma pessoa com habilidade para aquilo, treinada, e que nada vai acontecer do dia para a noite. Ela vai ter que ir atrás do bom conhecimento, ela vai ter que ir atrás do bom produto, ela vai ter que ir atrás do desafio de se tornar a pessoa que ela quer ser como profissional. Isso vai exigir dela e essas coisas que eu falei: coragem, tempo, energia, dinheiro, um pouquinho de investimento. Não é uma área, dentre todas as áreas que nós temos, o lash não é uma área de investimento alto para iniciar. Se fosse para alguém, sobrancelha e lash, não. Se fosse para alguém iniciar como um novo negócio, uma possibilidade além da limpeza aqui, vamos começar como empreendedor nessa área. Quanto você estima mais ou menos que a pessoa precisaria para iniciar esse negócio? Com certeza. E eu também, acrescentando o que você está falando, esse é um dos pontos interessantes que a gente está sempre oferecendo curso, porque às vezes a pessoa já está cansada daquilo, está fazendo algo que não gosta. Exato. Muita gente, a gente é imigrante, a gente sabe que o nosso público, todas as pessoas que vêm nesse país, chama-se a terra do tio Sam aqui, né? Todo mundo vem atrás do money, 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 né? Porque o dólar é a moeda mundial. Todo mundo dentro das suas intenções de crescer, evoluir, investir no seu país, enfim, ou até viver aqui, estabelecer vida aqui. Como a gente fica aqui com a página em branco, isso é muito difícil. E vai para a área que não gostaria, né? Vai para a área da limpeza, principalmente. Na maioria das vezes, Na maioria, eu acho que 90%. Até poucas pessoas vêm transferidas, eu posso falar pela minha convivência com o público que a gente tem aqui. Poucas pessoas vão dizer: eu vim transferida, meu marido veio transferido, eu vim como investidora, que já tem um outro tipo de vida, né? Já começa aqui a vida com umas páginas escritas já não com a página em branco, né? Zero. Então, realmente, a minha intenção, quando eu falo às vezes e divulgo o curso, é justamente com essa intenção de que a pessoa entenda que há outros caminhos, né? Há outros caminhos. A pessoa pode investir e deve investir, deve ter essa coragem, né? O caminho do empreendedorismo é o melhor caminho, a gente sabe disso, né? E você chuta, assim, um valor aproximado de quanto? Eu chuto entre curso, investimento total, material hoje, se uma pessoa fosse começar um negócio do zero, um negócio micro ali, $2.000.
$2.000? $2.000. Nossa, eu vou começar Mais amanhã. o tempo de experiência. Você não... Homem não faz lestas, meu querido. Ai, por que não? Tem muito cara aí que não encara a construção, mas talvez o cara queira se aperfeiçoar. Eu conheço manicuro. Como é que é? Manicuro, né? Exatamente, o mercado dos homens aí, o chinês, Não é? os chineses e os Coreanos, vietnamitas, eles vêm com tudo, né? Eu já Os cheguei aí num também salão que tinha trabalham, um senhor de quase 60 anos fazendo e muito bem, obrigada, inclusive. Olha só. Então, assim, bom. você chegou aqui, você tá cansado de dirigir carro aí, de fazer Uber, Cansado de sofrer, cansado da construção aí, vai ser manicuro aí, ó. Tá trabalhando muito, ganhando pouco, vai ser leste. $2.000 pra começar. Eu ia falar, caramba, eu já tava aqui com uns 20 mil na cabeça já. Entre 3 e 5, alguma coisa, mas é mais ou menos isso, Uau. porque tem a possibilidade de fazer a domicílio, né? Também. Sim, totalmente, mas totalmente viável você ir a domicílio, porque a gente chama de atendimento, dá para fazer atendimento itinerante também. Uau, que boa. Hoje eu tô lá com um profissional que já existe, daí segunda e terça eu tô lá com aquele profissional, e na quinta e na sexta eu tô com outro profissional. Parcerias de negócio também. Sim, olha, legal. Então, é muito interessante e é totalmente possível. Tendo o combustível da coragem, porque a gente achou pouco, né? Uhum. Eu acho incrível. Eu, como empreendedora, quando eu olho para um investimento de $2.000, eu acho sensacional. Mas Mas quando você vai oferecer, às vezes, um curso para alguém de 600, 700, a pessoa fala, o quê? Por quê? Porque ela não tem a visão ainda, ela não tem tá preparada. Ela não tá com o combustível da coragem, Exato. porque é a coragem que vai fazer ela entender que 2.000 vai virar 10.000 para ela em pouco tempo. Exato. Entende? De retorno, né? Exatamente. Tem que chutar a vaquinha pro buraco, assim, ó, pro barranco, pro brejo, deixar a vaquinha se afogar no brejo, tomar coragem e fazer o que você tem que fazer. Para de ficar sofrendo aí, para de ficar achando que você não tem saída. Foca naquilo que você gosta, invista em você mesma e acredite, tome coragem e vá fazer o que tem que fazer, né, Catê? Exato. Até se vocês me derem liberdade, eu gostaria de contar uma história minha, que, assim, eu já contei, tem até lá no meu feed do Instagram, eu já contei, assim, escrevendo, mas eu não fico falando muito disso nos stories, enfim. Mas já que a gente está tendo oportunidade para incentivar essa galera aí que tem medo, que acha que empreender é mais complicado do que ser empregado, eu queria muito ser micropigmentadora. E quando eu me dei conta que eu ia vir do Brasil, porque eu sou designer de sobrancelha há muitos anos, e de uns anos para cá também o mercado da micropigmentação cresceu demais. Sim. Tem gente que ficou rico com micropigmentação, né? Tem gente que fez curso e desistiu, mas tem gente que ficou rico com micropigmentação. Micropigmentação, para quem não sabe, micropigmentação, diga um breve resumo aí pra gente. É a tatuagem de pelo, né? Exato. A micropigmentação é a sobrancelha, né? Ou boca, né? De lábios. Porque ninguém tatua pelo na boca, amor, mas você não é tatuador, é micropigmentador. Os lábios mais rosados. Olha que legal. Pode ser de boca e de lábio, mas no caso a sobrancelha, o lábio ele é mais recente, né? De pouco tempo para cá, mas o mercado da sobrancelha, ele veio numa evolução foguete, assim, de um tempo para cá. E muitas pessoas foram para a área, né? Então, quem era da área de designer, muita gente ainda não migrou até hoje ainda, mas muita gente migrou para a área da micropigmentação. E eu acordei um pouco tarde para isso, porque eu tinha clientes no Brasil que falavam para mim, Caterine, vai fazer o curso, Caterine, poxa, Caterine, vai fazer. E eu sempre falava, eu vou fazer, mas eu sempre gostei, eu sempre tive como meta aprender com quem sabe. Porque se você vai gastar tempo, energia e dinheiro, escolha bem o profissional que vai te mentorar e te orientar. E eu nunca peguei tempo para ir fazer isso, porque eu sempre tive em mente, em todas as coisas que eu fui fazer, que eu queria trabalhar com bons produtos e que eu queria aprender de fato de quem sabia. Essa sempre foi uma coisa que eu busquei na minha área profissional, buscar de quem sabia e trabalhar com bons produtos para oferecer para o meu cliente, porque eu sabia que a margem, porque eu não era uma conhecedora daquilo que eu estava fazendo, então a margem do meu erro seria menor e a minha margem de confiança seria maior. Tanto para receber aquilo do profissional que ia me mentorar, para depois eu repassar isso para o meu cliente.
Então, isso sempre foi meio regra de ouro para mim. E na época, como eu não fui atrás de nada disso, eu vim embora sem esse curso. Puxa. Porque quando chegou no finalzinho, já muito perto de toda a minha programação de vir, eu falei, eu vou fazer esse curso, eu vou fazer. E fui atrás de 3 profissionais que daí eu selecionei cautelosamente. E essas 3 profissionais não puderam me mentorar. Uma já não fazia mais, disse que não levava jeito para ensinar. Estava muito bem na carreira já só como micropigmentadora e despigmentadora, que ela também já era da área de laser na época, muito famosa lá no meu estado, ela atende lá em Balneário Camboriú. E, enfim, fiquei na mão, enfim, na correria vim embora. E quando chegou aqui, aquilo me pesou. Eu falei, gente, eu tenho que fazer esse curso. Aquilo começou a me chamar de uma maneira gigantesca. E com quem eu vou fazer esse curso agora que eu tô aqui? Ainda mais na América. Né? Vocês sabem que a gente chega aqui, a gente não pode sair daqui do dia pra noite. Muito. Tem todo um processo, eu ainda não podia sair daqui. Como até agora ainda não posso, eu tô agora finalizando os meus processos para poder sair daqui. E aí eu precisava que milagrosamente alguém viesse para dar esse curso aqui. Quem? Para ficar antenada. Foi quando me surgiu uma profissional muito incrível, ela ganhou um concurso incrível na Itália, se destacou muito. Uau. E ela ia vir, eu tava marcando para ir para esse curso para Flórida, não deu certo, porque ela não conseguiu vir com a equipe dela. E, enfim, paguei até metade do curso na época. E ela falou, olha, estamos desmarcando a agenda, a gente teve um problema com visto, nós não vamos poder dar esse curso mais aí, porque parte da minha equipe não conseguiu visto, então normalmente eu fiquei na mão, perdida. Puxa. 3 dias depois, assim, caiu no meu colo que estava vindo para os Estados Unidos, para a primeira equipe, a Natália Beauty. E eu já conhecia a Natália, mas eu nem estava sabendo que ela ia vir. Então, eu tinha essa profissional em mente e a Natália. Era justamente as duas que eu queria, que eu caracterizava como profissional competente, que eu queria aprender com elas. E quando isso surgiu, assim, muito rápido, eu não tinha o valor, gente. Simplesmente não tinha o valor. Eu estava início de vida. Era $3 mil que eu tinha que ter na época para viagem, custear e o curso. Esse tipo de curso, normalmente, você tem que pagar pelo menos 50%. Sim. Antes de você chegar lá. Quando você fecha, e 50%, que é o valor restante do curso, eles já recebem no mínimo 48 horas antes de você ir, de fato, para o curso. Porque eles não vão perder de vir dar um curso desse, no valor desse, e alguém desmarcar de última hora. Assim, exato. Né? Então, o que eu fiz na época foi, gente, o que eu fiz, vou contar para vocês. Eu falei, gente, eu não tenho esse dinheiro, não é possível, o que eu posso fazer? Eu não tenho esse valor para investir. E meu marido falou, você é louca, Caterine, um curso de $3 mil. Eu falei, meu filho... É oportunidade. É oportunidade, eu não sei nem se eu vou ter outra, né? Aquela história, né? Arrisca, eu perco a oportunidade. Sim. Eu lembro que eu vendi o meu sofá da sala. Eu coloquei o meu sofá da sala para vender. Na época ele valia $500. E uma amiga, para quem eu fui pedir dinheiro emprestado, me disse, Caterine, pede para suas clientes dinheiro emprestado. Eu falei, meu pai, como que eu vou fazer isso? Pedir dinheiro emprestado. Ela falou, pede dinheiro emprestado. Você é uma pessoa responsável, você é honesta, dá pra ver falando com você que você é honesta. Eu falei, menina, mas quem que vai me emprestar dinheiro? Gente, eu selecionei 6 clientes queridas e pedi um valor X para cada cliente. Falei, olha, eu tenho um curso para fazer. Falei, é verdade. Porque outra parte também importante do progresso é ser congruente. A gente não pode ser mentiroso, senão a energia boa não vem. Tem que ter índole, né? Tem que ter índole, congruência com aquilo que você é e aquilo que você faz. Então, eu falei, olha, você pode fazer depois comigo o procedimento. Eu te faço por 50% quando eu voltar do curso. E, gente, vocês acreditam que essas clientes não me negaram prontamente nada? Falaram, não, Caterine. Acho que acharam que eu fui muito corajosa, né? E me exigiu essa coragem. E elas me emprestaram esse valor sem questionar, gente. Foi tão bacana, muito de Deus na minha vida. Então, quando você tiver na energia do que é certo também, eu acho que essa é a coragem. A coragem, ela é fé. Ela é fé com ação, né? Você dá o passo e Deus dá o chão. Sim. Então, foi uma experiência muito boa que eu tive, viu, gente? Você que tá com medo de empreender, achando que um curso de 2 mil, de 1.000, de 500, 600 é pouco, pega uma visão maior, porque eu vou falar para vocês com todo o meu carinho. Eu já ganhei pelo menos umas, 30 vezes o meu sofá. Nossa, uau. Imagina. Ou mais. Eu nem parei para fazer a conta, eu tô chutando aqui, mas eu já ganhei o meu sofá infinitas vezes mais. Eu já podia ter comprado 10 sofás melhor do que eu já comprei. E o conhecimento continua comigo, a técnica continua comigo, o que eu sei continua comigo. Se eu quiser hoje ensinar o que eu sei, eu já tô à altura disso. Uau. Que legal. Então é isso. Oportunidade, né? Então, isso aí. lá pra câmera lá, não desista. Não desista, acredite em você.
não importa se estão te desmotivando, se não estão acreditando em você, se é algo que o seu coração tocou, se é algo que você vai melhorar a sua vida, vai melhorar a vida das pessoas e você confiou, só vai que o caminho é esse. Amém. Investe mesmo, sem medo, porque se não tiver investimento, não tem retorno. Não existe nenhum tipo de negócio que você não vai investir e que você vai ter algum tipo de retorno. Eu, pelo menos, até hoje não conheci nenhum, assim. Tem que ter. É isso aí. Tem que acreditar em si mesmo, muito né? bom. Muito bom, viu? Mas, além disso, além do curso de lashes, você também tem outras especialidades e que você também dá esses cursos, né? Pra quem quer estar iniciando na área, né? Fala um pouquinho pra gente. Sim, eu tenho disponibilidade hoje da limpeza de pele, do microagulhamento, do peeling, que eu trabalho com peeling fantástico, que eu gosto muito do resultado também, eu tenho disponível para ensinar. Então, eu sempre falo para os profissionais que, por exemplo, eu sou da área da depilação, mas por que também eu não posso ser da área de face? De micropigmentação, eu posso fazer depilação, né? eu posso fazer uma limpeza de pele, um laser, um microagulhamento, porque eu estou cuidando de uma área da pessoa. Sim. Por que eu não posso cuidar de duas áreas, sobrancelha e cílios, e cuidar do embelezamento do olhar? Você está combando, né? Sim. Você está fazendo um trabalho completo. Então, eu tenho os cílios, o design de sobrancelha com a Brow Lamination, que voltou com tudo agora do mercado de um tempo para o mercado de um tempo para cá, né? Ele já é um procedimento que já existia antes, mas ele está voltando junto com o Lash Lift, que também é a curvatura dos cílios naturais, que só que eu sei tem mais de 20 anos também no mercado, mas agora também voltou com tudo, assim como a moda, né? A roupa vai e volta, o sapato vai e volta. Então, alguns procedimentos, algumas tendências vão e voltam. E eu faço também, eu ministro curso de limpeza de pele e depilação também. Muito Que bem. legal. Olha, muitas oportunidades de novos negócios para quem está buscando Exato. alguma coisa diferente do que já faz. Exatamente. É o que eu sempre falo. Veio aqui para a América, quer empreender, precisa trabalhar, precisa se sustentar. Não necessariamente você tem que cair naquelas mesmas coisas. Ah, não, tem que ir para limpeza. Não, tem que ir para tem muitas outras oportunidades. Tem muitas outras Eu oportunidades. tenho que falar inglês, às vezes a pessoa chega aqui sem inglês e quer, por exemplo, eu optei pelo curso da Natália, pela competência, qualidade e todo o resultado da naturalidade, que era o que eu queria. E também o que me incentivou super foi era um curso Fazer em totalmente português, no meu né? idioma. Exato. Um curso totalmente em Legal. português. E eu quero parabenizar vocês por estar com essa iniciativa. A Milka estava conversando um pouquinho aqui comigo sobre o projeto de vocês, de ajudar as pessoas a perceberem essa possibilidade, Exato. ter uma plataforma, né? Vou dar um spoiler aqui se vocês ainda não falaram. Trazendo uma plataforma de ampliamento para levar isso para as pessoas. Sim. Isso é muito bacana. Então, o que vocês estão fazendo é tentar evoluir, transbordar na vida das pessoas. Por quê? Porque o Utah ainda é pequeno comparado a estados como Nova York, Flórida. Na Flórida, a gente sabe que é muito mais fácil esse caminho para estética. Sim. Você tem escolas lá já completas que dão curso, enfim. Muita gente não, porque mora aqui, não quer ir lá e tudo mais, mas aqui não tem. Se você quiser procurar uma escola hoje no seu idioma completa, não tem. Então, acredito que vocês estão trazendo aí a ponta de um iceberg colorido e lindo na vida das pessoas que vai poder acrescentar. Eu acredito que pelo que vocês estão falando e fazendo, vai ser em pouco tempo. Sim, e eu em acho breve. que a comunidade precisa. A comunidade brasileira tem crescido muito aqui. E a gente ainda vai alcançar, talvez, quem sabe, o nível de Flórida. Porque Flórida também não é um estado tão grande. E o nosso vale aqui não é um vale pequeno. Não, vale muito gigante. grande. Esse aqui é gigante. Então, tem muito para crescer, tem muito para expandir. Tem muito potencial. Tem muito brasileiro. potencial. E tem uma energia diferente que é única, que a Flórida não tem e que a gente gosta. Sim. Né? Sim, a gente muito gosta muito gostoso o ambiente, né? O estado é muito acolhedor. Exato. E, assim, o que eu falo, né, para o pessoal, que o que falta aqui é as pessoas acreditarem um pouco mais na parceria, na comunidade brasileira em si. Exato. Né? Porque se você acredita que as coisas vão dar certo, é você exercer a sua fé, é você falar que sim, sim é possível, sim tem pessoas boas, sim as coisas podem acontecer, e trazer essa positividade para a sua vida e para a vida das pessoas que estão ao redor. Exatamente. Né? Não, a comunidade brasileira é um ó. Não, brasileiro é caloteiro. Não, brasileiro só faz isso, brasileiro só faz aquilo.
para de trazer a negatividade para sua vida, porque isso só vai trazer coisa ruim para sua vida, Exato. né? Você foi agredido, alguém passou a perna em você, era brasileiro, cai na comunidade hispana até você achar um que vai fazer a mesma coisa com você também, porque não existe só na comunidade brasileira. Então, Exato. o que falta um mal de aqui... pessoa, né? Não tem a ver Exato. com comunidade. O que eu vejo muito que falta aqui na comunidade, no estado de Utah, é isso, essa fé em relação a acreditar na nossa comunidade, sabe? Em fazer a nossa comunidade crescer, ascender no meio... Nós somos uma comunidade de 30 mil brasileiros, pouco mais de 30 mil brasileiros, envolvidos em uma comunidade de mais de 300 mil hispanos, envolvidos em uma comunidade de mais de 1 milhão de americanos. Exatamente. Se nós não começarmos a nos ajudar e se nós não começarmos a ascensão A gente vai estar brasileira, sempre a sufocado. gente vai estar sempre sufocado no meio de 300 mil, no meio de 1 milhão. Vocês não estão entendendo o que a gente precisa fazer. A gente precisa trazer essa Realmente se positividade. unir nesse momento, né? Nós não precisamos ser competidores, podemos ser colaboradores. Colaboradores, Exato. Colaboradores exatamente. da evolução do outro. Como você falou, né? Sempre vai ter pessoa ruim, pessoa boa, pessoa competitiva demais, que tá com o ego desalinhado, né? Porque a Exato. competitividade, ela também é importante, a competitividade saudável. Sim. Quando eu vou lá e me qualifico e quero ser o melhor profissional para aquele meu cliente, mas quando eu entendo eu entendo também que existem outras pessoas. Sim. E é isso. Se a gente não fizer isso que vocês estão falando, não tem como. É E difícil. o Tá tem esse potencial, porque Tem. veja que eu cheguei a 7 anos e vocês também, né? Sim, há Sim. 7 Olha anos. quantas pessoas chegaram depois da gente. Sim, muita. Olha a Muita, necessidade muita gente. dessa expansão, Exatamente. né? Olha a necessidade dessa expansão. E é E possível. Sim, Que bom. a gente está trabalhando para isso, para quebrar É isso esse aí. paradigma, para fazer as coisas acontecerem, porque a gente não pode ficar trazendo essa negatividade para a nossa vida e nem para a vida das outras pessoas. Exatamente. Gandhi disse, né? Seja a mudança que você deseja no mundo. Isso. Se cada um fizer a sua parte, confiando no que faz, ajudando quem está chegando, mostrando o caminho. Porque assim, ó, quando você vai ter qualquer tipo de negócio, você vai se tornar um empregador também. Sim. Eu, particularmente, trabalho sozinha hoje, eu sou a minha equipe, né? Mas assim, é claro que eu quero expandir, eu quero crescer, eu quero ter uma secretária. Eu até tinha, né? Eu dispensei agora há pouco tempo, mas lá no Brasil, não aqui. Então, ter uma secretária, ter alguém colaborando comigo no meu trabalho para você ficar menos preso. Sim. Delegar, por exemplo, outras pessoas para fazer o que eu faço em mais escala. Isso é evolutivo e vai ajudar outras pessoas também. Se todo Sim. mundo pensasse assim, se todo mundo pensar assim, não vamos colocar isso no passado, isso vai gerar mais emprego, vai gerar mais habilidade, vai gerar mais prosperidade, Exatamente. mais amizade. Mais amizades, mais Respeito. confiança, mais respeito, exatamente. É isso Só aí. coisa boa, né, Cátia? Muito bom o papo Isso de aí. hoje. Sim, a gente pode... Um conteúdo incrível. Poderíamos ficar aqui... E fazer mais uns 3 ou 4 podcasts. 3 ou 4 podcasts aqui, porque a KT tem muita informação e tem muita coisa boa para passar. Mas não podemos, porque o nosso tempo é limitado aqui, infelizmente. Se você quer adquirir mais informações, nós vamos deixar todas as informações da KT aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Pode procurar ela, pode entrar em contato. Se tem perguntas, KT, como que eu faço? O que eu Deixe preciso fazer? suas perguntas. Deixa suas Deixe perguntas suas no comentário. Com certeza a gente vai passar as informações. Se você, homem ou mulher, quer saber um pouco mais, quer se aprofundar um pouco mais no ramo da beleza, você que é maridão aí, não quer deixar sua esposa sofrer na limpeza, quer fazer ela investir em alguma coisa, ela gosta de se maquiar, ela gosta desse ramo da Dessa beleza, área, invista na sua esposa, exatamente. invista na sua parceira, faça com que ela saia desse mundo que muitas vezes acaba prendendo a gente, né? Esse mundo de imigrante, esse mundo de chegada, assim, e esse mundo de não acreditar em si mesmo, né? De bloquear esse Oportunidades potencial. limitadas, né? Exatamente. Não. Então, Ou eu não faça tenho diferente. habilidade. Eu ouço muita gente dizer, mas eu não tenho esse talento. Mas o talento, ele é para ser desenvolvido. Ele é construído. Ele é construído. Exato. Quando eu entrei no curso de cabelo, né? Falei para vocês que eu fiz escola de cabelo. Tinha uma professora, ela me marcou por uma frase. Ela dizia, o talento pode ser vencido por superação. Exato. Ela sempre dizia isso, porque às vezes a gente não tinha talento. Eu mesma não era talentosa, sabia nem pegar numa escova, no secador.
mas o treino vai te levar à Aprimorando, perfeição e ao exato. aprimoramento que você precisa. Eu sempre falo isso também porque eu dou curso, né? Não tenho talento, não, mas você vai aprender, Sim. né? Você Mas vai... gosta, acredita em si mesma, quer Exato. crescer, Quer crescer, quer fazer a diferença. muda o mindset. Exato. Muito bom. E vai que vai, né? E vai cara? que isso aí. vai. Catê, muito obrigada por Ai, eu estar que aqui conosco agradeço. hoje. Foi um bate-papo incrível, gostoso. agradeço Foi muito Muita bom. informação É, boa muito demais para a comunidade, para todos, não só para mulheres, né? Não, me deu vontade de começar a fazer algumas coisas diferentes aí, começar a Aprender fazer na área de cílios, que tá área de muito barato esse sobrancelha. investimento, né? Né? Exatamente. E você que é homem aí, que tem aquela sobrancelha falhada, feia aí, pode procurar a KT também, que ela também faz ali, ó. Pode deixar gente. sua sobrancelha, ó. A gente só não faz surdo ouvir, cego ver e aleijado andar. O resto a gente dá jeito pra tudo. Tá entendendo? Maravilha. Que legal, pessoal. Então, Muito obrigada, mais Catê. uma vez, KT, obrigado. Obrigada também, Tá. gente. Um prazer estar com vocês. Obrigada. Com certeza a gente vai Feliz ter a de tá oportunidade de chamar você de novo para um bate-papo depois. Obrigada. Vamos fazer depois um Descomplicando aí Com só com mulheres, as mulheres, tá? boa, Então, boa. a gente com Fiquem certeza vai ligados. colocar essa mesa para esquentar. Muito obrigado aos nossos patrocinadores, aos nossos sponsors aí, tá? A Power Up Tech, La Doçura del Amor, o pessoal da Auri Verde que tá com a gente aí. Tá? A Bravizan Surface, não posso esquecer da Bravizan Surface aí, a melhor otimizadora de espaços aí que tem no estado de Utah. Kimbertown. Kimbertown, exatamente, isso a Tracer Media. Então, você que quer ser sponsor aí, pode entrar em contato com a gente também pra gente fazer a sua marca aparecer aqui nessa telinha, tá? Exatamente. E você ser mais conhecido aí na nossa comunidade. E também, gente, tem muito hispano vendo o nosso podcast também, tá? Fiquem abraço fiquem para espertos. todos os nossos queridos amigos hispanos que nos Fiquem acompanham. ligados. Mucho gusto estar con ustedes acá y por seguro que vamos a empezar a hacer algo para ustedes también, para nuestra comunidad hispana que está en nuestro corazón. Exato. Por seguro que vamos já a empezar ya mero. Jameiro. Tá? Então, pessoal, muito obrigado, obrigada. um abraço, fiquem com Deus e Fiquem até o ligados no nosso próximo próximo episódio do EPA Podcast. É isso aí, galera. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, Tchau, Catê. tchau. Obrigada, Obrigada, Catê. queridos.